Eu puxei um pouco mais e vi ossos. Certeza que não era raiz e nem galho, tinha osso enterrado em terra fresca. Mas ainda vi pelo canto do olho as silhuetas se alinhando, todas na mesma direção, viradas para casa, como quem espera algum sinal para poder avançar. Naquela noite eu não ouvi sussurros. Na verdade, foram vozes claras saindo do campo. Eu vi formas tentando escapar entre as labaredas, mas se desfazendo antes de alcançar a borda do campo. Aoba, banco 6, espero que estejam bom. Me chamo Nicolas e aqui a gente vai contar relatos sobrenaturais e histórias bizarras. A gente já vai pro relato, mas antes disso eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, porque isso ajuda bastante a gente, porque o canal tá no início e vai dar uma impulsionada legal. Também não esquece de seguir a gente lá no Instagram e no TikTok. Tá na tela e também na descrição. E também tá na tela o e-mail para você me mandar um relato, né? Se você querer que eu conte aqui também, pode mandar aí que eu vou ter um prazer de contar. Agora chega de prosa e vamos lá pro relato que se chama A Colheita que Não Era Milho. Nicolas, eu demorei muito para criar coragem de mandar isso, porque até hoje eu não sei direito em que ponto essa história deixa de ser um problema de polícia, passa a ser uma herança maldita, ou seria algum trauma de família e passa a ser outra coisa. Eu mesmo passei meses tentando enfiar tudo no campo do racional, porque é mais fácil dizer que meu pai enlouqueceu depois que minha mãe morreu do que aceitar o que eu ouvi e vi naquela fazenda. Mas teve uma hora em que não deu mais. E talvez eu esteja te mandando isso agora justamente porque eu tenho um filho e não quero que no futuro ele cresça achando que certas terras são só pedaços de chão esperando alguém plantar em cima. Tem um lugar que guarda fome. E quando essa fome acorda, ela não quer só colher a lavoura. Eu nasci no interior do Paraná, numa fazenda perto de Guarapuava, dessas que parecem mais isoladas do que realmente estão no mapa. Quando eu era menino, a vida ali girava em torno de milho. Meu avô plantou milho, meu pai plantou milho e eu cresci ouvindo que aquela terra sustentava a família fazia 3 gerações. Só que meu pai foi ficando estranho com o passar dos anos. Depois que minha mãe morreu, ele se fechou de vez. Antes ele já era um homem bem calado. Era duro, mas ainda tinha a presença de pai e dono de casa. Mas depois da morte dela, ficou seco. Parou de receber visitas e se afastou dos vizinhos. Ele até começou a andar pela propriedade sozinho em horários muito estranhos. Eu ainda morava lá quando isso começou, mas fui embora com 17 anos para estudar e também para respirar. Eu amava minha mãe, mas a casa já tinha ficado pesada demais antes mesmo dela morrer. E meu pai, naquela época, já parecia alguém que escutava coisas e não dividia com ninguém. Quando ele morreu, em fevereiro de 2023, a fazenda passou para mim. Não foi uma herança que eu recebi com saudade ou senso de continuidade. Foi um incômodo e uma obrigação. Eu já morava em outra cidade, tinha minha esposa e meu filho, e uma vida longe dali. Minha ideia era resolver a papelada, avaliar o terreno e vender. Como a propriedade estava parada havia algum tempo, eu decidi passar umas semanas lá com a minha família para organizar as coisas com mais calma. O problema é que assim que eu cheguei percebi que nada estava parado de verdade. A casa estava do jeito que eu me lembrava. Mesma varanda, mesma madeira cansada, o mesmo cheiro de armário velho quando a gente abria as janelas. Mas o campo atrás da casa não estava abandonado. Tinha milho plantado. E não era pouca coisa. Eram fileiras inteiras, altas e verdes.
alinhadinhas de um jeito bem bonito. Aquilo me travou na hora, porque eu tinha certeza que ninguém tinha plantado ali depois da morte do meu pai. Eu tinha visto os papéis, as contas e todos os registros antigos. O último plantio anotado estava fora de época, em junho, num período em que o solo não era indicado. Na época, achei que fosse só teimosia de algum homem antigo. Quando vi aquele milharal alto demais, bem vistoso e com verde quase lustroso sob o sol, meu primeiro impulso foi pensar que algum vizinho pudesse ter mexido ali. Talvez para aproveitar a terra ou algum acordo com meu pai que eu desconhecia. Eu liguei para o seu Arnaldo. Ele morava a quase 2 quilômetros da propriedade e conhecia nossa família havia décadas. Ele jurou que ninguém tinha entrado e, na verdade, foi ele que falou uma frase que ficou na minha cabeça. Eu achei que você tinha mandado plantar, porque esse milho brotou rápido demais. A forma como ele disse isso não foi de admiração, foi de quem já vinha olhando aquilo de longe e não estava gostando. Na primeira noite eu ouvi um barulho que me levou direto de volta à adolescência. Não porque eu lembrasse do mesmo som, mas porque era uma sensação igual. Quem não está acostumado com o interior acha que noite de roça é silenciosa, mas não é. Sempre tem bicho, vento, folha e a madeira estralando. A diferença é que quando vem um som errado, você percebe na hora. E era tarde, eu estava deitado olhando para o teto, não estava conseguindo dormir, quando ouvi o milho se mexendo. Só que não era aquele balanço do vento normal. Tinha um ritmo e um peso. Parecia gente passando entre as fileiras devagar, empurrando as folhas com o corpo. Fiquei prestando atenção por uns minutos, tentando achar uma explicação simples. Talvez um bicho grande ou um cachorro, poderia ser um cavalo. Só que o som vinha e parava, como o passo de gente. No café da manhã, meu filho comentou que também tinha ouvido. Falou meio sem graça porque já estava naquela idade em que não quer parecer criança que se impressiona fácil. E disse que parecia alguém andando no campo. Juliana riu para aliviar. Falou que a gente precisava se reacostumar com o interior. Eu quis comprar aquela explicação, de verdade. Na segunda noite piorou. O barulho começou mais cedo e bem mais perto. Saí na varanda com uma lanterna e fiquei olhando o campo. O ar estava parado, não tinha vento nenhum. Mesmo assim, no meio do milharal, algumas partes se mexiam em ondas, como se alguma coisa abrisse caminho lá dentro. Eu passei a luz por cima, sem coragem de entrar. Foi aí que notei uma coisa estranha. Certas fileiras estavam um pouco mais baixas, amassadas por dentro, formando uma trilha irregular no meio do plantio. Meu corpo gelou de um jeito muito silencioso, porque eu reconheci a sensação antes mesmo de admitir. Era a mesma que eu tinha na adolescência, quando via meu pai voltando do campo tarde na noite, com barro até a canela e a roupa úmida, sem nunca dizer onde tinha estado. No dia seguinte, entrei sozinho na plantação. Eu fiz isso escondido, sem falar nada para Juliana e nem pro Caio. Juliana e Caio devem ser a mulher e o filho, né? Que só tem eles lá. Porque eu já estava começando a me irritar com o próprio medo e queria resolver logo. Caminhar entre aquelas fileiras foi mais estranho do que eu consigo descrever sem soar exagerado. O milho estava muito alto, quase na altura da minha cabeça em alguns pontos, e as folhas raspavam na pele como um som seco e irritante. Tinha um cheiro muito forte ali dentro, um cheiro úmido e doce em excesso, como terra molhada com matéria orgânica velha. O solo estava fofo sob a bota, o que não fazia sentido porque não havia irrigação recente. Eu fui seguindo a área mais amassada
até chegar num ponto em que a terra parecia revirada havia pouco tempo. Abaixei sem pensar muito e afastei o barro com a mão. Quando meus dedos encostaram naquela coisa dura e comprida, estava frio. Meu corpo inteiro recusou antes da minha cabeça entender. Eu puxei um pouco mais e vi ossos. Certeza que não era raiz e nem galho, tinha osso enterrado em terra fresca. Eu voltei para casa em silêncio e passei o resto do dia tentando me convencer de que podia ser algum resto de animal. O problema é que eu sabia que não era lá no fundo. Naquela noite, quase não jantei. Juliana percebeu que eu estava estranho, perguntou se tinha acontecido alguma coisa e eu menti. Falei que era cansaço, e tal. De madrugada, o som voltou, mas dessa vez não eram só passos. Tinha um sussurro, né? Sussurro vindo do campo inteiro, como se o milho respirasse por muitas bocas ao mesmo tempo. Meu filho entrou no nosso quarto quase 3 da manhã, branco igual a parede. Disse que tinha visto pessoas paradas no meio da plantação olhando para casa. Eu levantei, achando que ele tinha sonhado, mas quando fui até a janela, vi também. Quando fui na janela, eu também vi, né? Eram silhuetas altas demais, imóveis e alinhadas entre as fileiras. Não pareciam exatamente pessoas de verdade. Parecia uma ausência em pé. Eu pisquei e tentei focar melhor, e elas já não estavam mais lá. No dia seguinte, chamei seu Arnaldo para me ajudar. Eu precisava de outra pessoa vendo aquilo para eu não me sentir perdendo a cabeça sozinho. Disse que queria começar a colher uma parte do milho, pelo menos para entender se tinha bicho escondido ali dentro ou alguma coisa enterrada espalhada. Ele veio de trator, mas já chegou meio fechado, olhando para o campo como quem entra em algum velório. As primeiras fileiras caíram normal, e logo subiu um cheiro tão ruim que ele desligou a máquina na hora. O cheiro era ruim, mas não era de adubo ou animal morto. Cheiro metálico, abafado e azedo. Profundo, de terra com coisa humana embaixo. Acho que pela descrição parece coisa podre, né? A gente começou a olhar o chão e então foi aparecendo. Primeiro um osso solto, depois outro e mais. Não estavam concentrados no único ponto. Estavam espalhados ao longo da lavoura, enterrados em diferentes profundidades, como se a plantação inteira tivesse sido alimentada por aquilo. Seu Arnaldo começou a rezar ali mesmo, sem vergonha nenhuma de demonstrar medo. Eu nunca tinha visto aquele homem assim. Foi ele quem puxou uma lembrança antiga que eu achava que era só superstição de velho. Disse que meu avô falava, quando ele bebia demais, sobre uma proteção da colheita. Uma coisa antiga dessas crenças rurais que passam de geração para geração sem ninguém saber direito onde começou. Seria um tipo de ritual para garantir fartura, mesmo em um ano ruim, mas que cobrava pagamento. Na época eu tratei aquilo como uma lenda do interior. Só que ouvindo aquilo no meio daquela terra fedendo alçada, a lembrança do meu pai começou a se reorganizar na minha cabeça, de um jeito que me deu náusea. As saídas dele de madrugada, a insistência em plantar fora de época, o jeito como ele dizia que a terra estava cansada, mas nunca abandonava de verdade o campo. No centro da plantação, a gente encontrou o pior. Havia um círculo perfeito onde o milho crescia ainda mais alto e fechado, como uma parede. O chão ali era mais escuro, quase preto,
e no meio estava fincado um espantalho que eu nunca tinha visto na vida. Não era um espantalho de roça normal, e porque ele não tinha aquela roupa velha e nem palha enchendo a manga. A estrutura parecia montada com pedaços que lembravam osso e madeira seca amarrados com arame. E a cabeça era pequena e redonda, com um formato que meu olho reconheceu antes que eu tivesse coragem de admitir. Na mesma hora, o vento começou forte e brusco. Tava chicoteando as folhas do milho. As fileiras em volta se agitaram e eu vi. Agora, sem dúvida nenhuma, formas começando a aparecer entre os pés de milho. Não era gente saindo de um lado para o outro. Era como se a própria terra levantasse em uma figura humana. Eu recuei no mesmo instante. Seu Arnaldo quase caiu tentando sair dali. As formas iam surgindo tortas e incompletas. Eram altas como corpos mal terminados, ganhando contorno em cima dos pontos onde os ossos estavam enterrados. Eles não corriam, porque não precisava. Só ficavam se formando e olhando. O mais insuportável era perceber que o milho parecia vivo em volta deles. Estava pesado e inchado, como se cada espiga tivesse crescido, sugando alguma coisa debaixo do solo. E na varanda, meu filho começou a gritar, chamando meu nome, junto com a Juliana. Eu corri de volta sem olhar, mas ainda vi pelo canto do olho as silhuetas se alinhando, todas na mesma direção, viradas para casa, como quem espera algum sinal para poder avançar. Naquela noite eu não ouvi sussurros. Na verdade, foram vozes claras saindo do campo. Repetiam a mesma frase, numa calma que que apavorou, mas como se eles estivessem berrando. A colheita precisa continuar. De novo, e de novo, e de novo. Eu sentei na cama sem conseguir respirar direito. Juliana chorava baixo do meu lado e o Caio se trancou no quarto e não queria ficar sozinho nem para ir no banheiro. Eu entendi que se deixasse aquilo existir mais um dia, eu ia acabar ficando igual meu pai, orbitando aquela terra até não saber mais separar necessidade de loucura. Antes do amanhecer, peguei combustível, andei até a parte mais seca do milharal e taquei fogo. As chamas subiram rápido, como se a plantação inteira já estivesse preparada para queimar. O milho começou a estalar de um jeito horrível, um estalo que parecia articulação seca, de osso oco, coisa quebrando por dentro. E então vieram os gritos. Eram vozes humanas saindo do milharal em chamas, muitas delas. A fumaça subiu preta, grossa, estava muito pesada e tampou o sol da manhã. Eu vi formas tentando escapar entre as labaredas, mas se desfazendo antes de alcançar a borda do campo. Juliana me puxou pelo braço de volta para a varanda, porque eu fiquei parado tempo demais olhando aquilo, como se alguma parte de mim ainda precisasse ver até o fim para acreditar. Quando o incêndio terminou, o campo virou cinza e terra escura. Os ossos ficaram expostos, muitos deles, mais do que eu conseguia imaginar. Chamamos a polícia naquele mesmo dia. A investigação começou e, pelo que me disseram depois, havia restos mortais de décadas diferentes ali. Alguns antigos e outros mais recentes. Eu nunca quis saber quantos, nunca tive essa coragem de perguntar. E se algum deles podia ser de gente que meu pai conheceu. A fazenda foi isolada e até hoje eu não pisei mais lá. Só que
Só que o que realmente me persegue não é a cena do fogo, nem o espantalho no centro da plantação. Foi o que vi antes de ir embora. Teve mais coisa? Passei pela varanda no fim da tarde, quando já estava recolhendo parte da área e o terreno parecia morto. Estava queimado e incapaz de produzir qualquer coisa. Foi aí que eu reparei em pequenos brotos verdes surgindo no meio da terra preta, alinhados e certinhos, como se o campo tivesse memória própria e não aceitasse ficar vazio. E quando o vento bateu fraquinho, quase. Como? E quando o vento bateu fraquinho, quase sem vento, né? No caso, eu ouvi de novo o som, os passos. Passos entre as fileiras que ainda nem existiam direito. Desde então eu não durmo bem em época de colheita. Qualquer cheiro de milho verde me embrulha o estômago. E o pior é saber que talvez meu pai não tenha sido o começo de nada. Talvez ele só tenha herdado a fome, como eu herdei a terra. A diferença é que eu fui embora a tempo. Ou pelo menos gosto de pensar isso. Porque às vezes, quando eu acordo de madrugada com a impressão de ter escutado gente andando no corredor, eu lembro da voz repetindo que a colheita precisa continuar. E me pego pensando se o fogo mesmo encerrou alguma coisa ou se só mudou de lugar o que estava com fome. E o relato acaba por aqui. E que relato, hein? Quer dizer então que parece, né? Que seu avô e seu pai enterravam ossos para alimentar a colheita. Será que eram só ossos mesmo que eles enterravam? Fiquei aqui com a pulga atrás da orelha porque poderia ser outra coisa, né? Então é isso. O vídeo fica por aqui e até a próxima. Valeu!